Queridos e queridas, a paz de Cristo aos vossos corações. Estamos de volta com a nossa análise de Gênesis a Apocalipse. Estamos falando sobre o livro de Gênesis. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre José como um servo fiel, prestando serviço à casa de Potifar, e também sobre o seu autocontrole, sendo vencedor da tentação promovida pela esposa de Potifar. Algo que o levou à prisão. Seu caráter, sua honestidade, seu padrão firme, resoluto, como um servo de Deus, terminou pagando um alto preço, indo à prisão pela calúnia promovida pela mulher de Potifar, como você conhece a história. Pois bem, neste conteúdo, que ocorreu por volta de 1727 a.C., estaremos analisando José, um escravo esquecido. Agora, na prisão, ele começa uma vida no submundo da prova, da luta, mas nunca perdeu a sua fé, a sua alegria e o seu modo de sempre estar pronto a ajudar pessoas. Neste conteúdo, o livro de Gênesis, no capítulo 39, versículo 21, ao capítulo 40, versículo 23. Nós temos aqui José e o carcereiro e José e os prisioneiros. José e o carcereiro. Gênesis 39, versículos 21 ao 23. José alcança o favor do carcereiro e o mesmo o coloca como encarregado de todos os prisioneiros naquela prisão. A gente vê aqui na história que José, ele foi bem sucedido na prisão, ele alcançou o favor do carcereiro e foi promovido a um tipo de um supervisor das pessoas que estavam ali presas. Por isso, a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 39, versículo 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está o segredo da vida deste jovem. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia. O Senhor estava com ele.
Deus não largava o seu servo um minuto sequer. Ali na prisão, Deus entrou com ele. Em momentos especiais de sua vida, Deus sempre se apresentava para confortá-lo, para ajudá-lo. E com certeza Deus tinha um plano muito especial para a vida de José. Então nós temos aqui essa convivência com o carcereiro que viu nele competência para gerenciar os prisioneiros naquela prisão. E ele então o promoveu a supervisor. E José fez muito bem feito o seu trabalho ali, que terminou ganhando a simpatia de todos os detentos. No capítulo 40, versículo de 1 ao 23, nós temos aqui dois personagens importantes. Nós temos aqui um momento de confusão desses personagens. Nós temos aqui o esclarecimento de José para resolver a confusão. E José, mesmo fazendo o bem, se mantém esquecido na prisão. Mas sabemos que tudo tem um porquê e a mão de Deus por trás, conduzindo de forma sábia o seu servo para o sucesso. Nos versículos de 1 a 4, nós temos ali dois personagens importantes: o copeiro e o padeiro. O chefe do copeiro e o chefe dos padeiros do faraó irritaram o rei, e ele os atira, portanto, na prisão, e José é designado para cuidar desses dois indivíduos. Esses dois presos detentos têm uma certa semelhança com aqueles dois ladrões ao lado da cruz de Cristo. Ali tinha o ladrão da direita. Jesus Cristo, para ele, era como o redentor da vida, que poderia lhes dar o reino novamente. Mas aquele da esquerda, da cruz, Cristo para ele era o Senhor da morte. Não tinha qualquer utilidade ou benefício para a sua vida. E considerou Jesus como sendo mais um entre outros bandidos digno de crucificação. E por isso perdeu para sempre a sua alma. Aquele fato da cruz tem uma semelhança com o padeiro mor e o copeiro mor. Um foi salvo, seu lugar no serviço de Faraó foi restituído, e o outro foi enforcado, perdendo a sua vida para sempre. O capítulo 40, versículo 1 ao 4, a Bíblia diz: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos coupeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão, sonharam. Então aqui nós temos
a prisão dos dois indivíduos. No capítulo 40, versículos de 5 ao 8, ambos têm sonhos e entram em confusão. Não conseguem entender o porquê daquele sonho. E sendo assim, tanto o copeiro quanto o padeiro, com seus sonhos, lhes deixam completamente confusos e sem interpretação. E como José, mesmo detento ali, de forma inocente, vivendo numa prisão, sempre estava pronto a atender as pessoas com sorriso nos lábios, com autoestima, não deixou de aproveitar aquela situação para plantar sementes do bem e foi interpretar os sonhos. Ambos confusos relatam, portanto, o sonho a José. Nos versículos 5 ao 8, a Bíblia diz assim: O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. E cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-lo na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Olha isso. Um detento feliz tentando ajudar dois detentos tomados de tristeza. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem nos interprete. Por isso que é importante, quando nós temos comunhão com Deus e nos colocamos a serviço de Deus numa sociedade apodrecida como esta que nós vivemos hoje, o quanto um pastor é útil para a sociedade, o quanto um cristão é útil para a sociedade. Já tive a oportunidade de fazer cultos em prisões, em cadeias públicas. Chegávamos ali com um violão, uma sanfona e a Bíblia na mão, levando alegria às pessoas. Para mim era muito fácil chegar com sorrisos. E para José, que se preocupava com o bem-estar do próximo, sendo ele mesmo ali, de forma inocente, um detento. Por isso Deus nunca jamais se afastou do seu filho, se afastou do seu servo. José, portanto, traz ali um certo esclarecimento, porque José interpreta os dois sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. O copeiro, nos versículos de 9 ao 15, Faraó iria libertá-lo e iria restituir a sua função no palácio novamente. Já a condição do padeiro era de profunda tristeza, mas José foi fiel na interpretação. Ele seria executado em 3 dias. Como o copeiro seria restituído à sua função em 3 dias. Vamos então aqui o que diz a palavra de Deus do 9 ao 19. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão,
Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação, em 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Veja que José interpreta o sonho e deixa um pedido de misericórdia, de solidariedade ao copeiro. Pois foi trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Não era uma prisão qualquer, era com certeza um semi-inferno aquele lugar. E o lado humano desse servo de Deus clama que a bondade de José fosse retribuída, claro, obviamente. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó precisa. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. O faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, cumprindo a palavra. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Que ingratidão, não é? Que forma mais absurda de retribuir favores. José permaneceu por quase 2 anos esquecido na prisão. Mesmo suplicando o favor do copeiro, ele permaneceu ali. As 2 profecias cumprem-se ao fim de 3 dias. O copeiro, entretanto, esquece-se de José. Que versículo triste, né? Diz a Bíblia. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Mesmo na prisão, mesmo em uma masmorra, com toda a falta de higiene ali dentro, todo tipo de sofrimento, José estava como um servo de Deus, com brilho em seus olhos. Um rapaz sempre disposto e preocupado com as pessoas. Ele levava alegria, ele levava contentamento, ele levava força espiritual às pessoas. Como um servo de Deus, sempre com alegria em seus olhos, em sua face, chegava ao amanhecer a cumprimentar os detentos ali e até observava o estado de espírito de cada um deles, tanto que viu nos 2 algo esquisito, promovido pelos sonhos que tiveram.
trouxe o esclarecimento, trouxe a interpretação, trouxe a profecia, suplicou o favor do copeiro, mas mesmo assim ele foi esquecido naquela prisão. Porém, mesmo esquecido ali, Deus estava de olho em seu servo. E Deus já estava trabalhando a sua promoção. Deus tiraria o seu servo dali e iria promover ao trono do Egito. E é exatamente isso que Deus faz com aqueles que se colocam à disposição do serviço de Deus. Você pode até descer o mais baixo nível de sofrimento e angústia em sua vida. Mas Deus te levantará e te colocará no trono do sucesso, da vitória. Porque Deus, quando tem um plano na vida das pessoas, as experiências dolorosas servem como escada para te levar à ascensão até o topo da vitória. A gente percebe na história que toda a ajuda de José oferecida a esses dois homens eram como uma escada que estava sendo colocada para que daquela masmorra ele pudesse subir até o trono de Faraó, sendo promovido a governador do Egito. Os pequenos atos são importantes diante de Deus. José via os mínimos detalhes das pessoas e se prontificava a ajudá-las. Cada pedrinha que ele colocava era como uma construção de um altar para a sua vida espiritual vitoriosa. Quando nós nos colocamos a se preocupar com os menos favorecidos, sem expressão, Deus com certeza nos dará uma vida de trono. Não despreze o dia dos pequenos começos. Faça um pouquinho. Deus te colocará na abundância. Seja voluntária. Seja dedicado. Mesmo que seja algo simples. Não se preocupe. A qualquer momento a sua vitória será tão grande e Deus tem para você um trono onde você se assentará como um grande vitorioso. Da mesma forma que Cristo, mesmo sendo Deus, em sua forma humana, não se usurpou dessa posição. Pelo contrário, se humilhou ao ponto de ser crucificado, sofreu uma morte mais angustiante. Porém, o fruto do seu trabalho foi maravilhoso. Salva a sua vida, perdoa você dos seus pecados e está à direita de Deus na eternidade, sentado ao trono, ao lado do Supremo Ser, intercedendo por mim, intercedendo por você. Pois bem, em o nosso próximo conteúdo, estaremos falando sobre José, o estadista renomado. Viu? Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Dê o seu like. Faça o seu comentário. Se inscreva em nosso canal e seja abençoado por Deus. Você fazendo isto nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, que vai abençoar a sua vida
E se você está em uma prisão espiritual, em uma condição espiritual de lutas e sofrimentos, lembre-se, mantenha o sorriso no rosto. Os pequenos atos são como degraus de uma escada que te levará ao topo da vitória. Deus tem um trono para você. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.